leitura do texto bíblico. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Salmo 37, 7. Tem? Mais uma? A ata será lida na próxima sessão. Tem a palavra da secretária para a leitura das matérias de expediente. Memorando 120. Palmas, 11 de outubro de 2016. Senhor presidente, cumpre-me informar a Vossa Excelência que o vereador Juscelino Rodrigues não comparecerá à sessão ordinária na Câmara Municipal de Palmas, neste dia 11 de outubro de 2016, por motivo compromissado agendado anteriormente. Neste ensejo, solicito a sua presente justificativa seja registrada em ata. Tatiana Cussino, assessora parlamentar. Memorando 035/2016, gabinete do vereador Hermes Coimbra. Senhor presidente, após os meus cordiais cumprimentos, eu venho por meio deste justificar a ausência da sessão plenária do dia 11 de outubro de 2016, por inadiável motivo particular e com fundamento do estrito foro íntimo. Certa a vossa compreensão, agradeço anteciosamente. Lucivane Cavalcante, assessora parlamentar. Passamos à apresentação de matérias. Tem a palavra da secretária para a leitura das matérias apresentadas. Temos um requerimento de autoria do vereador Major Negreiros e um requerimento de autoria do vereador João Campos. Esse aqui. Requerimentos da Diretoria de Superintendência Legislativa para providências. Passamos para as discussões parlamentares. Solicito ao segundo secretário se há vereadores inscritos. Existe uma inscrição, presidente, este vereador que vos fala. Conceda a palavra ao vereador Iratá Abreu pelo prazo regimental de 10 minutos. Essa agenda é sua, né? Bom dia, presidente Rogério Freitas, caros vereadores desta Casa Legislativa, os reeleitos, não reeleitos. Meu muito bom dia aos servidores da Casa, ao público que prestigia os trabalhos nesta sessão de hoje. Presidente, em vosso nome eu gostaria de agradecer pela boa convivência, em nome dos servidores da Câmara de Vereadores, a dona Selene, esta que há muitos anos presta seus serviços e vem dedicando esforços ao bom funcionamento desta casa. Em nome dela, eu agradeço os servidores, colaboradores da Câmara de Vereadores. Foi um período, presidente Rogério, de muito aprendizado, de vitórias, de derrotas, porém de aprendizado. Eu, como todos já sabem, não concorri à reeleição. Foi o meu primeiro mandato na Câmara de Vereadores, que tive a honra aqui de representar mais de 2.000 eleitores palmenses, naquela ocasião, quando em 2012 fui eleito junto com os senhores. Eu encerro a atividade política, esta legislatura, presidente Rogério, entendendo que a política é uma arte de conversar, de divergir, de concordar, de compreender, de entender as diversas opiniões, os diversos pontos de vista, a ideologia que, ora, cada um traz as discussões ao debate desta casa, as oposições, a base do governo. Eu tive a oportunidade de aqui colaborar com o governo deste município, ora criticando, ora sugerindo. Eu acredito que o nosso papel, o papel do legislador, é exatamente esse: sugerir, ora criticando, ora sugerindo. Eu agradeço muito os colegas que puderam contribuir com a minha atividade nesta casa.
Eu acredito que essa legislatura foi de muito aprendizado para todos nós. Passamos por um processo de desgaste muito grande e os vereadores que aqui se reelegeram estão de parabéns porque enfrentaram um movimento que não foi só em Palmas, só em Tocantins, vereador Júnior Gel, que foi um movimento em todo o Brasil, em que os eleitores tomaram, de certa forma, uma aversão à classe política. E a classe política, de fato, não pode reclamar que vem se desgastando, vereador Claudemir, ao longo dos anos. O senhor, por exemplo, é um vereador bairrista, um vereador de comunidade, e talvez tenha sido uma das maiores, abre aspas, vítimas deste movimento, porque a cobrança é muito grande. O vereador é o para-choque da política. Ele é o primeiro degrau, a primeira instância onde os eleitores, a população, têm acesso. Por exemplo, os deputados estaduais, federais, senadores, governadores, prefeitos, não são tão acessíveis quanto são os vereadores. E eu não enxergo este momento, o dia de hoje, que aqui existem vitoriosos e derrotados. Eu acho que quem obteve votos, principalmente os senhores que obtiveram muitos votos, mais de 1.000 votos, eu imagino que todos os 19 membros desta casa obtiveram uma votação expressiva, nesta ordem, ou mais, alguns até mais de 2.000 votos, são também vitoriosos, mesmo que não alcançaram a reeleição. Eu parabenizo os senhores, em seu nome, vereador Claudemir. O senhor sabe que eu tenho muita estima e admiro muito o seu trabalho. Eu acredito que a forma de fazer política que você tem adotado é uma forma correta. Talvez os eleitores optaram por outros candidatos na sua região, no seu mesmo bairro, os votos, eles acabaram se proliferando acerca da quantidade de candidatos que nós tivemos nessa eleição. São mais de 300 candidatos, me corrija se eu estiver enganado. Portanto, quero parabenizar os vereadores que foram reeleitos, os que não conseguiram atingir esse objetivo da reeleição, mas tenho certeza que também vão continuar trabalhando por essa cidade. Quero parabenizar aqueles que não faziam parte desta casa, mas que a partir do ano que vem vão poder fazer. Eu acho que, inclusive, vi um deles aqui, está aqui o Felipe, que é o vereador eleito pelo PSDC. Eu tive a oportunidade de estudar com o Felipe, ainda no primeiro grau, vereador Luiz Campelo, e sei das boas intenções dele em relação a essa cidade, conhece essa cidade como ninguém. Então, eu acredito que a Câmara de Vereadores estará também bem representada na próxima legislatura. Muita gente me pergunta por que eu não concorri à reeleição. Eu acredito que a política, nós devemos, quando participamos dela, nos dedicar 100%. Então, a partir do momento que nós assumimos outras responsabilidades, outras missões que não a política, nós devemos tirar um tempo para avaliar e entender quais são as suas prioridades. Então, eu deixo de exercer a atividade política, parlamentar, porém, não deixarei de exercer o meu papel de cidadão, de eleitor, de um morador dessa cidade, alguém que torce pelo crescimento de Palmas. Vou continuar a boa relação que tenho com os pares, com a administração do município, da mesma forma como os senhores que estão aqui nos assistindo, que participam das atividades do Legislativo, eu quero também estar do outro lado, a partir do ano que vem, também sugerindo, participando e me envolvendo, não mais como parlamentar, como representante, mas como cidadão, morador dessa cidade que sou. Muito obrigado a todos, em nome do presidente Rogério, a boa convivência que tivemos, aos servidores desta casa, que sempre foram muito cordiais comigo. Eu não posso, ao longo desses 4 anos, reclamar nem 1 milímetro
do tratamento, do esforço, da dedicação dos servidores desta casa, sejam eles comissionados, sejam eles os servidores concursados. Eu percebo que todos eles se empenham e se dedicam pelo bom funcionamento desta casa. Aqui entra e sai vereadores, vereadores se elegem, se reelegem, não se reelegem, e os servidores ficam, continuam, eles são patrimônio da Câmara de Vereadores, e eu tenho muita honra de ter convivido com os servidores da Câmara Municipal. Da mesma forma, quero fazer uma referência especial à imprensa, aos profissionais da imprensa, que sempre também foram muito solícitos com o meu trabalho nesta casa, sempre foram muito justos. Eu acho que o papel da imprensa é muito importante no exercício da democracia, porque a imprensa ouve os dois lados, ela ouve ambas as opiniões, ela procura entender o bom debate e compreender os assuntos mais complexos que são debatidos nesta casa e levar a verdade para o cidadão, através dos veículos de comunicação, através dos portais de notícias, dos jornais impressos, dos meios televisivos, do sistema de radiodifusão. Eu acredito que o papel da imprensa é fundamental para o exercício da democracia. Quero parabenizar o prefeito Carlos Amasta pela reeleição, uma reeleição clara, transparente, que foi na opção dos palmenses por mais 4 anos. Todos sabem que eu apoiei a candidatura do ex-prefeito Raul Filho, mas isso não quer dizer que nós não devemos ou não devamos reconhecer que o prefeito Carlos Amasta teve a preferência do eleitorado palmense e foi vitorioso. E nós, na democracia que vivemos, temos que reconhecer a vitória, ora do aliado ou ora do adversário, e cumprir o nosso papel de contribuir com a cidade. Portanto, o meu papel nesta casa, até o último dia do mandato que o povo de Palmas me conferiu, vai ser no sentido de contribuir, vereador Major Negreiros, com a cidade. Eu não quero, porque não apoiei, eu não quero atrapalhar ou fazer o quanto pior, melhor para a cidade de Palmas. Se o prefeito for reeleito, é porque a população entendeu que era a melhor opção. Um minuto para concluir, presidente. A população entendeu que era a melhor opção e esta casa, lógico, com isenção, com responsabilidade, com certeza vai continuar contribuindo com o bom funcionamento da cidade. Muito obrigado a todos pela atenção, e mesmo fora do mandato, eu quero me colocar à disposição dos senhores, da população, daqueles que porventura queiram fazer algum contato conosco. Continuo morando em Palmas, continuo com as minhas atividades empresariais, na iniciativa privada, e quero, mais uma vez, por fim, agradecer a todos que participaram, mesmo que minimamente ou ativamente, do nosso mandato, principalmente os meus colaboradores do nosso gabinete. Ao longo desses 4 anos, eu pude contar com pessoas valorosas, que contribuíram muito comigo. Eu acho que sem eles, a gente não conseguia atingir os nossos objetivos. Talvez as pessoas enxergam a figura do vereador, mas atrás do vereador existe uma equipe muito competente. Eu tenho certeza que o vereador Etinho Nordeste, ele está aqui sentado hoje, mas tem um representante dele na região sul, na região norte, na zona rural de Palmas. Eu sou muito grato por ter contado com servidores tão qualificados para contribuir com o exercício do meu mandato. Finalizando, presidente, quero aqui fazer uma menção especial ao meu partido, PSD, Partido Social Democrático, que elegeu 2 vereadores para representação nesta casa. Um deles é o vereador Folha, parabenizo pessoalmente pela sua reeleição, é um membro do PSD, e o outro vereador eleito pelo meu partido é o vereador Diogo Fernandes, que é um jovem muito dedicado, competente, que tem um trabalho prestado aqui nessa cidade. Eu tenho certeza que o PSD estará muito bem representado aqui através destas 2 figuras, através do vereador Folha e do vereador Diogo Fernandes. Muito obrigado pela atenção de todos e bons trabalhos nesta casa.
Só para registrar como presença ilustre, vereador eleito Felipe, do PSDC. Seja bem-vindo, Felipe, ao Parlamento. Concedo a palavra ao vereador professor Júnior Gel, pelo prazo regimental de 10 minutos. Registrar também a presença do presidente do PSL Metropolitano, Lucas. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente interino, o vereador Etim Nordeste, aos demais pares, servidores da casa, a imprensa e, em especial, a sociedade que nos prestigia neste momento. Gostaria, de início, em fazer um requerimento verbal, senhor presidente, solicitando informações ao Executivo do município de Palmas sobre o que levou à retirada das câmeras que se encontravam nas unidades de ensino. Anterior ainda à data das eleições, as câmeras que funcionavam com propósito de segurança nas unidades de ensino do município de Palmas foram retiradas. Boatos levam a crer que por falta de pagamento. Não sei ainda se é verdadeiro esse boato, mas que nós precisamos buscar a informação, precisamos, porque há uma necessidade real para com a preocupação com as crianças, onde muitas delas nem sabem ainda falar. Mas a minha fala hoje não faz referência, não é com propósito, de debater um assunto municipal. Na data de ontem, nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC 241, para que todos possam entender um pouco melhor a que se refere a PEC 241, ela limita os gastos públicos por 20 anos, onde estes sofrerão reajustes no repasse proporcional à inflação de cada ano, ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é constatado pelo IBGE. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a exemplo, se 100 milhões de reais forem destinados para a educação e o INPC do ano anterior for de apenas 5%, no ano seguinte nós teremos de verba à educação o limite de 105 milhões de reais. Eu pergunto a vossas excelências se, porventura, a população cresce de tamanho, se o número de escolas tem que aumentar, se o número de CMEs tem que aumentar, porque se a população aumenta, se as escolas aumentam, se as CMEs aumentam, se o número de professores aumenta, de onde vem o dinheiro se existe agora um limite de gasto público com a educação? Se porventura vem uma epidemia, como ocorreu no caso do Zika, e tem um gasto significativo para tentar sanar o problema da dengue e Zika, eu pergunto de onde vem o dinheiro, se passamos a ter agora um teto no gasto público com a saúde. Se a população aumenta, o gasto proporcionalmente tem que aumentar. E esse limite de teto com a educação e com a saúde do município vem a trazer uma série de problemas. Veio então um comentário do governo, onde se afirma que educação e saúde é um caso especial, que educação e saúde não vão sofrer esse teto, não para 2017, mas para 2018 o teto vai existir, tanto para a educação como para a saúde. E vem o questionamento do tipo, não, mas aí podemos sofrer adequações, porque com a educação e saúde ocorre um dinamismo que não ocorre em outros setores. Essas adequações, ou possíveis adequações, com saúde e educação, vão sofrer diversos impasses em relação ao limite do gasto público que está sendo imposto pelo governo federal. Eu entendo que
os servidores neste país também vão ser boicotados, vão sofrer com esse limite de gasto, porque para quem é servidor público, ele tem um plano de carreira, ele tem progressões, ele tem titularidades que não estão ou estarão previstas no limite de gastos do governo federal por 20 longos anos. Venho a afirmar ainda que o principal prejudicado com limite de gastos imposto pelo governo federal vai ser exatamente, vereador Etinho, a população mais carente deste país. Porque com limite de gastos, aqueles que mais dependem do serviço público são aqueles que mais vão sofrer com a carência deste serviço. A meu ver, o governo nada mais quer que promover um processo de privatização, de deixar com que o serviço que é público e gratuito, na ausência da oferta com qualidade, passe a ser executado pelas empresas privadas, pela inoperância do governo federal, pela inoperância do poder público. O que falta não é necessariamente recurso. O que falta é uma boa gestão do recurso que se tem. Porque cada um dos senhores que aqui se encontram, se passam por alguma e qualquer que seja dificuldade em sua residência, você sabe o quanto entra de dinheiro, você sabe em que pode gastar. E você sabe onde, prioritariamente, deve promover o corte. O problema é que no governo federal acreditam que a arrecadação é um saco do Papai Noel, um saco sem fundo, que o dinheiro não acaba, que quando quiserem o dinheiro nasce. Nasce porque aumentam impostos, tenta-se promover o aumento da arrecadação na sangria da própria população. Sangria esta que paga cada vez mais taxas e impostos e cada vez menos tem retorno com serviço de qualidade. Vereador Irã Gomes. Vossa Excelência, ontem eu passei o dia todo, até tarde da noite, assistindo a sessão da Câmara Federal, onde se aprovou em primeiro turno esta PEC. E me alio a Vossa Excelência nas preocupações. Agora, e não deixa, eu queria só lembrar a Vossa Excelência que a PEC, ela afeta a administração federal diretamente. Sim. Mas nós aqui no município, independentemente de votarmos igual medida na nossa lei orgânica, já seremos afetados, porque vão diminuir os repasses da União. De igual sorte, se o Estado votar medida semelhante, vai diminuir os estados, o repasse do Estado. É preocupante, mas é a realidade que está posta, uma determinante econômica, e de todo esse mal, que parece ser mal, e é mal em alguns aspectos, concordo com Vossa Excelência, que se avizinha, a única chance, a única esperança que se vislumbra é que isso vai obrigar uma certa profissionalização do gestor público. A gente espera que dessa situação difícil, pelo menos ganhe o Brasil, os estados e as cidades, uma melhoria na gestão. Mas concordo com Vossa Excelência que é uma situação extremamente difícil e preocupante. Em relação ao limite de gastos, é bem lembrado o que foi mencionado pelo vereador Irã Gomes, que na realidade, direto ou indiretamente, vai afetar toda a sociedade, independente do porte do município, independente do porte do Estado, todos seremos afetados. Deixo claro ainda que é necessário promover cortes, é necessário fazer um arroxo fiscal, não questiono a necessidade pela situação econômica em que o país se encontra, mas questiono o prazo, questiono a forma e questiono a ausência de preocupação adequada, principalmente com a essência do desenvolvimento desse país, que é a educação, e com a ausência de preocupação adequada com a saúde pública deste país. Nós estamos presenciando isso no dia a dia, não só no município de Palmas, no estado do Tocantins, mas no país inteiro, através dos noticiários. Infelizmente, venho afirmar, à frente do Executivo, seja esse a nível de Estado, dos municípios ou do país. Normalmente, à frente do Executivo, nós temos agentes políticos que pouco entendem de gestão.
e a má gestão do recurso público gera o caos que se encontra o país. Nós somos machistas. Obrigado. Nós somos machistas. Concedo a palavra ao vereador Irã Gomes pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos. Senhor presidente, venho a essa tribuna pela primeira vez depois da recente eleição. Primeiro, quero agradecer aos eleitores pelos votos recebidos, dizer que me coloco à disposição de Palmas, como sempre estive, mesmo antes de vir para a Câmara. Dizer também que vamos continuar trabalhando pelo mandato todo e pós-mandato, como sempre trabalhamos no setor público, e estaremos à disposição dos bons projetos, das boas ações pela nossa cidade. E vim aqui hoje especificamente para proclamar a minha satisfação verdadeira, sincera, pela eleição de 2 candidatas para essa casa. Na nossa atuação aqui no Parlamento de Palmas, sempre nos posicionamos aliados das políticas integrativas e igualitárias para as mulheres. Vejo com muito otimismo, com muita esperança, na melhoria qualitativa do nosso parlamento, a eleição de 2 mulheres para a Câmara de Palmas. Faz tempo que se sentia falta da presença feminina nessa casa. Conversei com o vereador Júnior Gel, que aqui permanece, que a comissão que a Câmara de Palmas criou pela primeira vez na história do Legislativo Municipal no Brasil, que é a Comissão de Assuntos e Direitos das Mulheres, a comissão permanente, será instalada entre o final deste mês e o começo de outro, para que quando as mulheres eleitas merecidamente pelo povo de Palmas aqui chegarem, já tenham o necessário instrumento para canalizar as demandas das mulheres nessa cidade. Era isso que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Lúcio Campelo pelo prazo regimental de 10 minutos. Dou conta não. Não, o prefeito, você. Ele tem que expulsar o senador, deputado federal. É doido. Senador. Vai lá, Senhor presidente, nobres pares, profissional da imprensa, a sociedade palmense que prestigia o trabalho da Câmara Municipal, receba o nosso cordial bom dia, que todos vocês sejam considerados com visita ilustre a este Parlamento. Senhor presidente, eu, acompanhando aqui a fala do professor Júnior Gel, e nós tínhamos trazido, marcar posição com relação à PEC, aprovada ontem pelo Congresso Nacional. É simples fazer uma leitura do que está ocorrendo no Brasil. Daqui a 20 anos, será que a população do Brasil vai ser a mesma? Fazer uma conta para vocês. Em 1970, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. 46 anos depois, agora, nós temos 213 milhões de habitantes. Quer dizer, em 46 anos, vereador Joel, nós mais que dobramos a população do nosso país. E vem o governo federal com a PEC da maldade. Isso aqui é maléfico, isso aqui arrebenta com o futuro do nosso Brasil e tira a garantia de sobrevivência do dia de hoje da nossa sociedade e compromete o futuro das nossas crianças. Será que daqui 20 anos, vereador Joel, nós vamos crescer em cima de 213 milhões de habitantes, aproximadamente quantos milhões de habitantes? Mas a educação e a saúde, que precisa de fato de investimento, de aumento nesses investimentos, vai ficar congelado aí 20 anos.
Esse é o fruto que o presidente Lula, Dilma e o Temer, que foi eles dois que escolheu o vice, criaram de perspectiva para o futuro. Enquanto deram o que era de Bolsa Família aos humildes do nosso país, aos nossos irmãos, os filhos deles estão podres de ricos, bilionários. Olha a situação que está o Lulinha, bilionário. E o filho dos outros vivendo de Bolsa Família, e ele causou essa situação de quebrar o país, quebrar a Petrobras, arrebentar com o Brasil, e me vim com a PEC da maldade dessa, acabando de comprometer o futuro das nossas crianças, dos nossos brasileiros. Mas isso é o seguinte, que o povo tem um governo que merece. Então, se a sociedade não passar a pensar política para o futuro, vai continuar pagando o preço que nós estamos pagando hoje. Uma vergonha essa PEC. E eu quero aqui deixar o meu repúdio à falta de compromisso do governo federal com os seus filhos brasileiros. Senhor presidente, eu também trago aqui em minhas mãos, outro dia desse eu vi o prefeito Carlos Amasta, prefeito reeleito, a sociedade também fez a sua escolha, e ele dando uma entrevista dizendo que os senadores do Tocantins não prestam, não estão nem aí para o Tocantins, que os deputados federais também não prestam, e que o governador também não presta, é fraco e tal. A massa é meio doido. Eu tenho aqui em minhas mãos, ele é doido, ele não bate bem da bola, não. Acho que se fosse doido inteiro, ele já tinha desamarrado aquele paninho da cabeça e soltado uma bomba, porque não justifica. O senador Vicente Alves acaba de liberar para Palmas 105 milhões de reais para a infraestrutura. E o prefeito, falando besteira nas entrevistas, foi reeleito, a sociedade o concedeu esse direito. Eu desejo sucesso e sorte na próxima gestão e vou continuar fiscalizando, essa é a minha obrigação. A obrigação de vereador é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, e isso o vereador Lúcio vai continuar fazendo e desejando sorte e sucesso ao prefeito. E que os recursos que essa cidade gerar de benefício seja de fato investido na nossa cidade e que os recursos alcancem aqueles que de fato precisam do poder público. Mas o senador Vicentinho conseguiu aí liberar para Palmas 105 milhões de infraestrutura, e a gente espera que o prefeito Carlos Amasta, ao receber esses recursos, faça-o de bom grado e que faça com que chegue de fato aos rincões. Até porque a nossa cidade aumentou em 1 bilhão e 600 milhões a receita em 4 anos, e a gente não dá conta de ver nada além da nossa cidade limpa, mas o nosso povo desempregado com a barriga vazia. Aí fica a critério da sociedade. A nossa juventude desempregada, sem perspectiva de vida. E aqui eu me lembro de uma passagem no início dessa gestão, quando o prefeito se referiu aos vereadores naquela época, dizendo que aqui na Câmara tinha bandidos e que nós sabíamos que era. Uma entrevista dele aqui do jornal. Eu quero dizer ao prefeito Carlos Amasta que nós vamos dar a ele, no próximo mandato, o tratamento e o respeito que ele vai dar a essa Câmara Municipal, vereador Tinho. Nós queremos oferecer a ele o mesmo tratamento que ele nos der. E eu espero que na próxima gestão do prefeito e nessa próxima legislatura, se Deus permitir, com vida e saúde, trabalhar junto com os demais colegas eleitos, que a gente tenha o respeito dele. Sem dúvida nenhuma, nós vamos respeitá-lo. Às vezes, num momento duro, de fato, em função do tratamento recebido. Então, a gente quer fazer um trabalho harmônico, ser solidário com a fala do vereador Iratã, que muito bem colocou que nós precisamos respeitar a vontade da sociedade. E assim nós iremos fazer. Vamos respeitar a vontade da sociedade, mas vamos dar continuidade ao nosso processo de reeleição, de gestão, de fiscalização, e dizer para vocês, por exemplo, a senadora Cátia Abreu liberou para Palmas 23 milhões de reais. Mas se você perguntasse onde colocou os 23 milhões de reais da senadora Cátia Abreu, talvez o prefeito não dê conta de explicar. Eu espero que agora, com esses 105 milhões que chegue, somado ao empréstimo que tem, vereador Negreiro, de mais 500 milhões, de fato a gente consiga dar
uma avançada nessa infraestrutura da nossa cidade, que ainda tem aí quase 90% ainda por fazer nessa cidade de infraestrutura do plano diretor. Isso sem contar as dificuldades que nós temos nos bolsões por falta de regularização fundiária. Creio que a Câmara, em breve, essa comissão vai ser reativada e nós vamos ajudar a construir, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, esse processo de reestruturação das zonas irregulares da nossa cidade. Por exemplo, setor universitário, Irmandúcia, Vila Piauí, União Sul e Capadócia, nós precisamos reestruturar. No período onde essa cidade mais aumentou a receita, foi o momento onde ela mais ganhou favelas e suburbanos. E nós precisamos trabalhar para isso, que isso deixe de fato de ocorrer na nossa cidade. Eu quero, vereador João Campos, dizer da satisfação de ter sido companheiro do senhor esses 4 anos. Tive a honra de poder defender o seu nome como vice-prefeito dessa cidade. Eu não me envergonho em momento nenhum. Gostaria que Vossa Excelência tivesse alcançado o objetivo e trabalhei para isso. Não conseguimos, vamos respeitar o processo democrático, mas fica aqui o amigo vereador Lúcio Campelo. Viu? Conte conosco, nós estamos aqui para defender o interesse da nossa sociedade. E eu espero que assim os demais o façam. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Milton Neres pelo prazo regimental de 2 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Adão Índio. Senhor presidente, é para constar com ilustre presença aqui no nosso parlamento hoje, as pessoas que se encontram presentes, na pessoa do Chico Pen, da Zarno, Grande Líder, do São Cristino, São João e os outros demais, todos que se encontram aqui, que seja bem-vindo à nossa casa. Serão todos constados como presença ilustre. Senhor presidente, nobres pares, cidadãos que nos visitam nesta manhã, seja bem-vindo a esta casa, imprensa, funcionários da Câmara. Senhor presidente, eu venho nesta manhã apresentar meu voto de congratulações ao TRE do Estado do Tocantins, especial na pessoa da nossa presidente, Ângela Prudente, pelos serviços prestados nesta eleição. O TRE do nosso Estado deu exemplo para o país, tirando Curitiba, que foi a cidade que teve o melhor desempenho e que apurou mais rápido o processo nessas eleições. O TRE do nosso Estado ficou em segundo lugar. Às 18h31 do dia da eleição, nós estávamos com o resultado, com toda a apuração encerrada, e isso fruto de um trabalho árduo, de toda uma equipe do nosso tribunal. Ali demonstraram claramente a sua responsabilidade com o serviço público e fizeram dessa eleição uma das eleições mais tranquilas, uma das eleições em que a sociedade pôde, meu vereador Índio, obter os resultados dela num tempo muito, mas muito satisfatório. E isso, meu presidente, acho que esta casa precisa reconhecer esse trabalho e esse voto de congratulações, ele é no sentido de parabenizar, de elogiar aqueles homens, aquelas mulheres que trabalharam de todas as formas nesse pleito eleitoral, seja aqueles que trabalharam como mesários, aqueles que se doaram no dia da eleição para fazer esse processo acontecer, desde os motoristas que levaram as urnas às escolas, desde a polícia, de toda a segurança, seja a Guarda Metropolitana, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, todos trabalharam de forma que nos surpreendeu. E eu, meu presidente, como vereador eleito que fui novamente, eu saí desta eleição com a sensação de que a nossa justiça, que o nosso Tribunal Regional Eleitoral tiveram um desempenho maravilhoso. Então, esse voto vai no sentido de poder dar àqueles trabalhadores, a todas essas pessoas que participaram desse pleito, a nossa
o nosso reconhecimento. Meu presidente, mas eu venho hoje também, aqui a esta casa, dizer aos pares que nós estamos com uma medida provisória novamente trancando a pauta, e esta medida provisória, ela na verdade, ela trata de um assunto da saúde. Ela trata de um assunto em que o Executivo, nesse momento, quer fazer uma alteração no artigo 37 do PCCS da Saúde, onde ele quer utilizar recursos do Fundo de Saúde para pagar a folha de pagamento. E eu, analisando bem esse processo, meu presidente, eu pedi para que o sindicato pudesse se manifestar em relação a esse processo. E o sindicato já manifestou, pediu para que nós pudéssemos dar a eles um tempo maior para eles discutir com a categoria, até porque o Executivo não fez na edição dessa medida provisória. Essa medida provisória chegou a esta casa sem passar pela Câmara de RH, por se tratar de uma matéria que fala do PCCS da Saúde, deveria ter tramitado na Câmara de RH, porque ali está todas as categorias dos servidores municipais representados, e isso não ocorreu. Mas também, meu presidente, esta medida provisória, ela traz uma coisa que, ao meu modo de ver, é prejudicial à saúde. Porque a saúde, até o exato momento, antes da edição dessa medida provisória, ela sempre foi custeada, o PCCS, os servidores, os salários dos nossos servidores, com recursos próprios da Prefeitura. Isso num histórico de 11 anos. Durante 11 anos o município pagou os nossos servidores da saúde com recursos próprios da Prefeitura. E a partir de junho, aonde foi editada essa medida provisória, o Executivo está lançando mão nos recursos do Fundo de Saúde, que já são poucos, são recursos que já não dá para fazer tudo, e nesse momento sendo comprometido também com folha de pagamento, e penso eu, meu presidente, que pode, nos próximos anos, Palmas começar a viver o que o Estado do Tocantins está vivendo. De uma saúde que não tem recursos para comprar os insumos, de uma saúde que não está dando conta de custear sua carga, de uma saúde que também lá atrás não se preocupou com isso. E o que me estranhou, meu presidente, é que no orçamento aprovado por esta Casa de Leis, em dezembro do ano passado, esses recursos foram assegurados. Os recursos de RH que a Prefeitura tem que pagar de 1º de janeiro a 31 de dezembro, foi assegurado no orçamento que está em vigência. O que aconteceu? Contratou-se mais servidores fora do que estava previsto? Ou recursos foi tirado do RH para fazer outras coisas? Essa explicação precisa o planejamento do município, dar à Câmara Municipal, antes que a Câmara delibere sobre a vida dos servidores e sobre a saúde do nosso município. Aqui, meu presidente, quando no quadrimestre passado veio a Secretaria prestar conta dos recursos do SUS, me lembro que naquela ocasião o presidente do Conselho de Saúde atacou esta Casa de Lei, dizendo que nós tínhamos tirado recursos da saúde, coisa que não era verdadeiro. A Câmara aprovou o orçamento que foi encaminhado a esta Casa pelo Executivo. E a previsão que foi colocada para a saúde, esta Casa aprovou. Mas continha nesse orçamento todos os recursos para pagar o RH, para pagar os recursos da folha de pagamento da saúde. E o que aconteceu em 6 meses? Eu não tenho essa resposta ainda, e como membro da comissão e relator desse processo, eu pedi para que o sindicato se manifestasse. Estou pedindo também para que a Procuradoria desta Casa, meu presidente, possa se manifestar em relação à urgência e emergência dessa medida provisória, até porque eu não vejo emergência e urgência, uma vez que o orçamento já está previsto para pagar a folha de pagamento, como também, meu presidente, eu acho temerário lançar mão no Fundo de Saúde, dos recursos do Fundo de Saúde, para pagar a folha de pagamento, sendo que essa cidade teve um histórico, Adão Índio, de 11 anos
de vigência do PCCS da Saúde, sempre sendo pago com recursos de fonte de recurso próprio. Tanto é que a lei obriga, a lei do PCCS, no artigo 37, obriga. Por que mudar isso no meio do caminho, vereador Júnior Gel? Qual o motivo de mudar a regra, sabendo que o orçamento já está previsto? Precisa haver uma explicação. Houve frustração de receita? Os recursos previstos, a Receita não conseguiu superar, apesar que tem nesta casa tramitando o projeto de lei falando em superávit. Se houve superávit, deveria os recursos estar assegurados. Se foi previsto e é obrigado a prever de um ano para o outro, deveria estar o recurso lá. E se o planejamento errou, precisa vir dizer a esta casa que o planejamento estimou-se a menor aquilo que seria gasto. Penso eu que isso não ocorreu, até porque isso tem um histórico de 11 anos. Mas, meu presidente, como eu não tenho resposta para todas essas indagações e esses questionamentos, queria pedir a vossas excelências que entendesse que, ao travar nesse momento a pauta, é necessário para esclarecer os pontos que nós não estamos conseguindo enxergar desse projeto de lei. E aí eu queria, meu presidente, pedir o apoio de Vossa Excelência da mesa diretora, para que a Procuradoria pudesse nos auxiliar, para que nós possamos chamar o município, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Saúde, a representação dos servidores que não ouviram e não ficaram sabendo desse projeto e dessa proposta na Câmara de RH, para que nós possamos destrinchar tudo isso e chegar num denominador comum, se tiver que fazer, mas que seja com conhecimento e com esclarecimento de tudo. Então, meu presidente, eu queria dizer que esse projeto está na minha relatoria e estou aguardando agora essas discussões para que eu possa liberar e esta casa possa deliberar e liberar a pauta. Presidente, mas queria também, ao encerrar, pedir a Vossa Excelência o apoio do jurídico desta casa. O prefeito de Palmas, ele insiste em não encaminhar os processos que são solicitados para que nós possamos fiscalizar. O prefeito de Palmas está obstruindo o trabalho da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. Isso é crime. Esta casa precisa acionar o prefeito na Justiça, de dar a ele um prazo para cumprir, fora do que já está na lei, fora que está na lei orgânica, que ele não está cumprindo. Porque como que nós vamos fiscalizar se os processos que o prefeito tem constituído na prefeitura não chega aqui a esta casa para a gente analisar? Eu queria pedir Vossa Excelência que determinasse a Procuradoria para acionar o prefeito na Justiça, para que ele determine que o seu secretário entregue os processos para que os vereadores possam fiscalizar. Dá a impressão que o prefeito está escondendo as coisas. Eu acho que não é por aí. Eu quero pedir o apoio desta casa, porque eu estou com várias solicitações de processo e nenhum chegou à minha mão. O único que chegou por intermédio do Ministério Público, que foi aquele processo do asfalto. E os demais não chegou até agora, e eu queria pedir o apoio da Procuradoria desta casa, que nesse momento ingressasse na Justiça, para que a Justiça faça o prefeito cumprir o que está na lei orgânica e que nós possamos fiscalizar o Executivo. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador pastor João Campos pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de me expressar daqui mesmo e cumprimentar a todos com bom dia, cumprimentar os servidores desta casa e vereadores aqui presentes e todas as pessoas, ratificando o seguinte: a palavra dita pelo vereador Milton Neres é em relação ao TRE, processo de apuração, né? O TRE do Tocantins, ele tem se mostrado bem eficiente nessa questão de processamento das eleições e principalmente no que diz respeito a resultado. Para quem perde, vereador Joel Borges, é terrível, né? Porque quando você
vota 5 horas, que corre para ver o resultado, antes de você começar a ver o resultado, então você já perdeu, né? Isso não é bom, né? Mas em relação à eficiência, no que diz respeito ao tempo, nós registramos aqui, parabenizamos a desembargadora Ângela, né, pelo excelente trabalho que fez. E eu quero lembrar a população aqui presente, principalmente os vereadores aqui presentes, em relação ao Tribunal de Justiça. Nesta semana passada, o Tribunal de Justiça julgou uma ação proposta pela OAB, no que diz respeito a uma medida provisória que foi convertida em lei, que tratava ou trata-se sobre o assunto ideologia de gênero. É um assunto que a gente vem participando, fizemos aqui, junto com alguns vereadores, um enfrentamento do Poder Executivo, e foi alterado, né? E ficou realmente como as autoridades religiosas cristãs desejavam que assim fosse, mas a OAB questionou essa medida provisória e a decisão foi contra a OAB. Eu quero aqui parabenizar os 6 desembargadores que votou pela manutenção daquela medida, da medida provisória, assim como nós o fizemos. Apenas fazendo esse registro, acredito que é um avanço, é provável que a OAB esteja recorrendo dessa decisão, mas a gente fica feliz em entender e constatar que alguns desembargadores, 6 desembargadores, votou favorável a nós. Apenas isso, e desejando a todos uma boa semana. Meu muito obrigado. Passando a deliberação da ordem do dia. E passamos para as comunicações parlamentares. Solicito, segundo secretário, se há vereadores inscritos. Não há vereadores inscritos. Encerra a presente sessão, convocando outra para o dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão.